eu vim para o Instituto Biomédico da UF em 1968, junto até com o professor Mamed e outros colegas que vieram, como o professor Fausto, o professor Antônio Brizola de Uana, e com isso nós demos entrada nesse local a convite do professor Mário Ulisses Viana Dias, que nos apresentou ao professor Roched Seba, Roched Habib Seba, pai do nosso amigo e diretor, professor José Bulo Seba, e vim trabalhar com ele, com o professor, no caso, o professor Roched Seba, que me trouxe para a atividade didática aqui no Instituto, na cadeira, na época chamada cadeira de Bioquímica. E naquela época foi a época em que o Instituto foi criado e com um sistema bastante diferenciado do que acontecia normalmente nas outras faculdades, especialmente na UERJ, que na época era o EG, né, onde nós formamos, Faculdade de Ciências Médicas, bem diferente do que acontecia lá. Aqui foi criado um curso que era um curso intensivo, que tinha um período de duração de 3 meses, mais ou menos, o que equivalia a dizer que durante esse período de 1 ano, por exemplo, nós aplicávamos 3 cursos da mesma matéria para os diversos cursos profissionalizantes ou profissionais que se instalaram aqui. Na realidade, o Instituto Biomédico ele tinha uma amplidão muito grande, porque ele dava aula, ou ministrava aula, para alunos de medicina, de enfermagem, de nutrição, na época também psicologia, que depois passou a não ter mais algumas matérias, mas também a veterinária, enfermagem e farmácia, e também farmácia. Bom, com esse curso que, pelo menos durante 1 ano e pouco, ele foi trimestral, nós verificamos que realmente era um curso que não dava a propriedade de se fazer a extensão da matéria toda que era precisa naquela época. E trazia alguns transtornos, como, por exemplo, a repetição de aluno. Isso levava a um acúmulo de alunos repetentes, que evidentemente não podiam seguir à frente às vezes, porque a disciplina que eu ministrava junto com o professor Roched Seba era uma disciplina que prendia o aluno, quer dizer, ele era pré-requisito para algumas outras disciplinas. Mas, em seguida, houve uma mudança reformulativa e aí passou a ser semestral o curso. Isso melhorou bastante. Os períodos de 6 meses faziam com que era mais fluido o tipo de ensino que era ministrado. Eu fiquei durante bastante tempo trabalhando com o professor Roched Seba na bioquímica. Depois, houve uma necessidade de que o professor Roched Seba assumisse a disciplina de farmacologia. E essa farmacologia que ele assumiu, evidentemente, ele levou com ele as pessoas que trabalhavam. E eu fazia parte dessa equipe, juntamente com José Seba, e nós fomos para a farmacologia. E passamos, então, durante um período muito longo com a disciplina de farmacologia, aliás, até o final da minha estada aqui no Instituto. Eu permaneci junto à disciplina de farmacologia, que era do departamento de fisiologia. Eu sempre gostei muito de dar aula, porque na época da minha juventude, eu já participava de aulas no interior da minha cidade, onde eu nasci, Miracema, norte do estado do Rio, e lá nós ministrávamos aula para vários colégios. E esses vários colégios que nós ministrávamos aula trouxeram alguma experiência didática, o que permitiu também que fosse desenvolvida uma capacidade um pouco maior de entendimento e compreensão do que o aluno precisava. E durante tanto a bioquímica quanto a farmacologia, eu também passei a estudar bastante a parte de imunologia. E, ao estudar imunologia, eu passei a exercer atividade clínica, quando eu era ainda
temporário, professor temporário não, professor com carga reduzida de 20 horas semanais, eu passei a trabalhar em consultório, juntamente com o professor Seba, onde eu fiz uma especialização em alergia clínica. Mas a minha vocação principal era de professor mesmo, e professor sou até hoje, e gosto muito dessa disciplina, ou dessa função. Mas, dentro da própria universidade, chega um momento em que você começa a participar da vida administrativa da faculdade. E quando o professor Seba foi diretor do Instituto Biomédico, Mamed era o vice-diretor na época, eu tive um contato com alguns grupos que estavam formando uma nova chapa eleitoral para concorrer a Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD. E eu entrando nessa chapa, representando os adjuntos, nessa época eu já era adjunto, eu participei da eleição e a nossa chapa foi vitoriosa. Eu entrei inicialmente como suplente dos adjuntos e depois assumi a titulância, ou a titularidade, melhor dizendo, porque o que era o titular se afastou e eu acabei ficando como professor titular representante na Comissão Permanente do Pessoal Docente, onde eu permaneci de 7 a 8 anos, quase 8 anos, nessa comissão permanente. E durante o período que eu lá estive, eu também exerci a função de presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente. E isso me levou a conhecer um pouco mais do que acontecia dentro da universidade. E a conhecer muitas pessoas e trazer algum conhecimento ou alguma forma de ajudar professores que estavam precisando das suas progressões, que, evidentemente, uma vez que o departamento promovia essa progressão, ele automaticamente mandava para a CPPD, e a CPPD, em reunião, decidia a escolha de um relator que relatava o processo, via se era possível a progressão, e depois nós encaminhávamos para o reitor e lá despachávamos junto com o reitor. Nesse ínterim, eu me relacionando com o professor Seba, com o professor Mamed, e com um contato muito grande com muitos professores da universidade, e principalmente do biomédico, eu fui convidado para formar uma chapa em que eu seria um candidato a vice-diretor, onde o professor Jorge Mamed, que tinha deixado de ser o vice do professor José Seba, assumiria a função de diretor. E assim nós fizemos durante 4 anos, convivemos bastante harmoniosamente, onde o diretor sempre conversava muito com o vice-diretor, que era eu, e eu, por minha vez, aprendi muita coisa com o professor Mamed nesse período. Depois, eu fui sugerido que me foi sugerido que eu deveria me candidatar a diretor do Instituto. E ao me candidatar a diretor do Instituto, tendo como vice o professor William, o professor William foi, então, o meu auxiliar durante esse período. Portanto, foi o vice-diretor. Mas, durante esse período, nós tivemos poucas atividades, vamos dizer assim, que pudessem marcar muito a nossa administração, tendo em vista que era uma época de vacas magras, como disse o professor Luiz, anteriormente, porque era muito difícil conseguir tudo. Mas, com muita garra, com muito empenho, com muito conhecimento, muito interesse, nós conseguimos desenvolver dentro do Instituto, como diretor, algumas coisas que praticamente nós consideramos muito importantes. Uma delas foi a instalação dos cabos de fibra óptica para que todas as salas do Instituto Biomédico, inclusive laboratórios, tivessem a internet. E que já existia nessa época, mas que era feita através de cabo coaxial, portanto, de uma situação muito precária. E que, durante essa instalação, evidentemente, a UF desenvolveu um anel que fazia com que houvesse a possibilidade de todas as unidades da universidade tivessem contato permanente.
Esse anel funcionava dos dois lados, passando um pela praia e o outro passando pelo centro da cidade. Não sei como é hoje, se continua assim, mas trouxe para cá essa possibilidade de que as salas tivessem a internet funcionando e também os nossos computadores que estavam instalados, nessa época já mais modernos, instalados na direção. Nós temos hoje, por exemplo, uma rede que passa externamente, que essa rede foi instalada, começada a ser instalada naquela época, e depois nós tivemos a progressão de tudo o que aconteceu, e hoje acredito que deva ser dos institutos mais bem apinhoados do sistema de comunicação na universidade. Mas, durante esse período ainda de administração como diretor do Instituto Biomédico, nós fizemos algumas melhorias dentro do Instituto. Consertamos algumas coisas que estavam precisando ser consertadas, como telhado, banheiros sociais, que estavam em condições precárias, e fizemos conservação também daquilo que tinha sido instalado e bem feito, como os aparelhos de ar-condicionado, as salas de aulas foram melhoradas, a parasitologia passou a ter aquele laboratório que ocupava quase que um andar, e transformado em salas que puderam ser utilizadas de maneira melhor, e aí com a participação já do professor Otílio, que nessa época também nos assessorava muito, e com isso houve uma melhora substancial dos tipos de salas de aula. Mas eu classifico que o melhor ponto que eu tive na administração foi a ideia de trazer para o Instituto Biomédico criar um produto final. E eu, conversando no departamento muitas vezes, e também conversando especialmente no colegiado, eu trouxe essa ideia. Por que não criar no Instituto Biomédico um produto final e não ser somente o intermediário, que fornece aulas para todos os cursos, mas não tem um produto final. E o produto final seria exatamente o curso biomédico. E, a partir disso, criamos uma comissão, e essa comissão passou a estudar tudo que existia na universidade, fora da universidade, em outros locais, e com a ajuda também do pessoal da PROAC, nós conseguimos trazer alguns modelos e outros que nós trouxemos das ciências médicas, onde nós éramos originários. E isso facilitou a criação dessa comissão, que foi fazendo um trabalho gradual e progressivo, e que, quando nós tivemos a feliz ideia de chamar o professor Otílio Machado para compor uma chapa junto com o professor Tarcísio, essa ideia foi levada a eles, especialmente ao professor Tarcísio, para que continuasse, porque era uma ideia muito interessante e precisava. Ele gostou da ideia e levou à frente, e vocês levaram e conseguiram fazer com que realmente tivemos instalados aqui no Instituto Biomédico o primeiro curso de biomédico criado na Universidade Federal Fluminense, sendo, portanto, um produto final. No mais, nós trabalhamos aqui dentro, sempre em acordo muito grande com todos os professores, e tivemos que precocemente nos afastarmos, tendo em vista que chegou um momento em que era preciso que nós também desenvolvêssemos outras atividades, como pós-graduação e como atividades em outros setores que nós trabalhávamos, inclusive na clínica, e aí, em função da possibilidade de retirada de algumas vantagens que as pessoas que estavam na ativa pudessem perder ao se aposentar, nós nos aposentamos mais precocemente, mas mantendo sempre o contato com os professores da faculdade, especialmente com o professor Otílio, que eu classifico ele e o professor Luiz, que fizeram uma excelente administração aqui dentro. Haja vista, por exemplo, primeiro a continuidade, mas depois a conclusão do prédio anexo do anatômico, porque ele foi demolido, o inicial que nós estávamos construindo, e aí foi feito um outro prédio, que é o prédio novo que está lá instalado. E agora, posteriormente, o prédio do Instituto Biomédico número 2, que é o prédio que está no alto do morro, que evidentemente traz um grande progresso, uma grande
uma grande apresentação digno daqueles laboratórios e institutos mais importantes que nós conhecemos pelo país e fora do país.